A gente está aguardando, o nosso repórter está ali na porta da Polícia Federal, né? A gente está aguardando aí esse depoimento de Carlos Bolsonaro. A Polícia Federal agendou para essa manhã o depoimento do Carlos Bolsonaro na Superintendência do Rio de Janeiro. A defesa do vereador afirmou que o depoimento não se refere à operação de ontem, mas sim a uma publicação feita por Carlos Bolsonaro em agosto do ano passado. O inquérito também está em segredo de justiça, então não há informações, mas é curioso, né? Ele hoje ia à sede da Polícia Federal no dia seguinte de ele ser alvo de uma operação. Expectativa para esse depoimento, o Josias? O Bolsonaro ontem, ao se manifestar sobre o depoimento que seu filho prestaria à Polícia Federal, ele deu a entender que uma coisa estava relacionada à outra, né? As batidas de busca e apreensão do caso da ABIN paralela estaria relacionado com esse depoimento. E o que se verifica agora é que não está. O, o Carlos Bolsonaro fez, no ano passado, em agosto, uma postagem que foi entendida pelo atual diretor-geral da Polícia Federal como ofensiva, como caluniosa. O Andrei Meirelles, o diretor-geral da Polícia, da gestão Lula, ele enxergou a postagem. Eles faziam alusão a um internauta qualquer fez um meme, divulgou uma imagem que o Carlos Bolsonaro interpretou como uma ameaça de morte ao pai dele, ao Jair Bolsonaro. E aí ele fez uma ironia, disse: zero de busca e apreensão, zero de inquérito, zero de bloqueio de perfis. Enfim, insinuou que a Polícia Federal estava inerte diante de uma ameaça a um ex-presidente da República. Aí chamou o André Meirelles, sem citar o nome do Andrei Rodrigues, aliás, o diretor da Polícia Federal, ele chamou de guarda-diretor, que enxerga com outros olhos o Bolsonaro. Então, chamou o diretor-geral de guarda-diretor, insinuando que ele é um guarda do Lula. E, embora não tenha tido o nome mencionado, o Andrei Rodrigues decidiu mandar ouvir o Carluxo para ver se ele confirma. Se ele confirmar as declarações, se confirmar que a alusão é uma referência ao diretor-geral da Polícia Federal, enfim, se confirmar as insinuações dessa postagem, a intenção do André Meirelles é de processá-lo por calúnia, difamação. Então, esse é o objetivo central do depoimento de hoje, da inquirição de hoje. Muito pouco para tudo que envolve o Carlos Bolsonaro nesse momento. Não sei se uma intimação formalizada com esse propósito poderia ser utilizada para inquirir de uma vez o Carlos Bolsonaro sobre a questão da ABIN. Mas quer me parecer que não, Fabíola. Quer me parecer que se você convoca alguém para uma determinada inquirição, você não pode utilizar aquilo como pretexto para ouvi-lo sobre outras coisas. Então, é preciso aguardar a tramitação do processo que se relaciona diretamente com a ABIN paralela. Esse corre lá no Supremo, aos cuidados do Alexandre de Moraes, e ele certamente intimará o Carluxo para depor neste inquérito também, e ele pode, inclusive, ficar quieto, se quiser. Ele tem a prerrogativa constitucional de não se autoincriminar, mas o inquérito de hoje não diz respeito à ABIN paralela. Eu não sei como está em segredo de justiça, eu não sei, eles não divulgaram qual foi essa postagem, né, Sakamoto? Carlos Bolsonaro estaria prestando depoimento por uma postagem que ele teria feito no ano passado. Você tem ideia de que postagem possa ser essa, Sakamoto? Não, até porque a gente tem as postagens oficiais dele, que é ele que faz, e as postagens do pai, que ele também faz, né? Agora, brincadeira à parte, né? Não, Fabiola, não tenho conhecimento dessa postagem. Agora, é claro que também, por mais que o foco da investigação seja outro, a polícia deve perguntar, deve fazer conexões com o que aconteceu agora, e ele deve se negar a responder, assim como fez o pai, dizendo que só vai responder quando for oficialmente convocado para tratar deste assunto especialmente. Como essa investigação relacionada ao vazamento
de informações, primeiro a espionagem, né, ilegal e ao vazamento dessas informações, ela ainda está no começo, começou em outubro, ainda tem muita coisa para ser investigada, a Polícia Federal ainda está puxando a ponta do novelo de lã, vai longe. Mas é inacreditável como a família Bolsonaro ela se utiliza deste momento para se vitimizar. A gente comentou isso aqui ontem no News da Tarde, né? O quanto o vitimismo faz parte do bolsonarismo, o quanto o vitimismo é uma das colunas do bolsonarismo, né? O bolsonarismo, tanto o vereador federal Carlos Bolsonaro, quanto o pai dele, o ex-presidente da República, eles são bastante tigrões quando eles vão tratar com a oposição, quando eles vão tratar com as instituições, com a Suprema Corte, com o Tribunal Superior Eleitoral, com jornalistas, principalmente jornalistas mulheres, né? Tudo isso. Agora, eles são bastante tchutchuca quando são alvo de investigações. O mesmo se repete, inclusive, dentro do próprio bolsonarismo. A gente vê o Carlos Jordi, que é muito bate e arrebenta quando trata de falar da oposição e quando vai falar de investigação contra ele, chora, né? Então, é claro que isso não é à toa, é claro que isso não é sinal de fraqueza, isso é sinal de estratégia, há uma estratégia de comunicação neste momento para tentar, em primeiro lugar, colar na investigação da Polícia Federal a pecha de perseguição política contra a família Bolsonaro, né? Segundo, colar, inclusive, a pecha de... E é até engraçado quando a Michelle Bolsonaro diz que compara a Polícia Federal à polícia nazista, né? Existe uma tentativa de também de utilizar-se, né? De elementos que o público conhece, que o público sabe que são nefastos, né? Para vincular uma instituição que na prática está apenas cumprindo o seu papel. E a gente vai ver muito disso, né? A Polícia Federal é nazista, a Polícia Federal é controlada pelo Lula, a Polícia Federal... Vão tentar a todo custo de deixar claro de que todo esse processo, todas as investigações, não apenas as investigações relacionadas à espionagem, mas toda investigação envolvendo a família Bolsonaro, ela é exagero e ilegal. Ou seja, vai se tentar colar a imagem que a família Bolsonaro é feita de santos, né? Quando, na verdade, o que a gente viu nos últimos anos são políticos, né? Então, tem 3 filhos políticos, o pai político, a esposa política, que dobram as instituições da República às suas necessidades. A Polícia Federal está cumprindo sua tarefa, a Polícia Federal está cumprindo o seu dever, né? A gente espera que ela continue cumprindo, que ela tenha suporte por parte tanto do Congresso Nacional quanto do Poder Executivo e do Judiciário para cumprir. Uma última coisa, né? Houve muito e está havendo muito pedido, é claro, aos presidentes tanto da Câmara quanto do Senado, Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco, para colocarem um basta nesse tipo de operação, colocarem um basta nesse tipo de interferência, que é um absurdo, tudo vindo, é claro, da oposição bolsonarista. Só que, e aí é uma coisa engraçada, eu fui falar com um deputado que não é do PT, que é do MDB, né? E ele falou o seguinte: olha, uma coisa que está acontecendo é que aqui dentro, o que o pessoal está mais preocupado não é em bloquear, né? Pelo menos falando do pessoal que não é da oposição. O pessoal não está preocupado tanto em bloquear as operações, está todo mundo curioso para saber a lista. Porque tem muito deputado que acha que foi espionado também. Até o Rodrigo Pacheco pediu para o STF, o Prerrogativos pediu, tá todo mundo pedindo essa lista com milhares de nomes que tem deputado do Centrão que tem certeza que foi investigado. Então, esse é o ponto, né? Será que o pessoal do Centrão vai apoiar, né, o pessoal o Bolsonaro nessa hora, sendo que eles mesmos desconfiam que foram investigados? Provavelmente não. Ó, existe aí uma possibilidade, não é confirmado pela Polícia Federal, mas um dos posts que pode ser o alvo dessa investigação foi um post publicado pelo Carlos Bolsonaro no dia 27 de agosto de 2023. É esse post aí, que seria um post que seria um ataque ao atual diretor-geral da Polícia Federal, o Andrei Rodrigues. O filho de Bolsonaro publicou nessa mensagem o perfil Dama de Ferro, que traz imagens de alusões ao pai morto de uma forma sátira, que afirma que... E aí ele afirma ali, ó, zero busca e apreensão, zero inquérito, zero perfis bloqueados, zero reportagem em repúdio, pessoas presas, zero. E no título da postagem ele coloca essa frase: tudo pela manutenção da democracia.
né? Esse é o título da mensagem. Ele republica um outro perfil, o desesquerdizador, e aí ele coloca ali no texto do Carlos Bolsonaro o seu guarda-diretor, que aí seria o atual presidente, o atual diretor da Polícia Federal, o seu guarda-diretor a que enxerga com outros olhos. A gente não sabe se é exatamente esse post, mas esse é um dos posts aí que estão sendo citados. Pelo que me disseram é esse, Fabiola. Te disseram isso Pelo que me também? disseram, pelo que me disseram é esse post que o diretor-geral da Polícia Federal considerou ofensivo, né? E ele, como o Carlos Bolsonaro, ele é sempre assim, né? O Carlos Bolsonaro, assim como o pai, né? Ele é mestre das insinuações e tal, e insinua, mas deixa sempre uma brecha para recuar. Se for processado, se tiver que responder pela postagem, deixa sempre uma... Não, mas eu não disse isso. O que eu escrevi foi outra coisa. Então, o Andrei Passos está dando a ele a oportunidade de recuar. Se ele confirmar que se referia de fato, esse guarda-geral era uma referência ao diretor-geral da Polícia Federal, que na prática está sendo acusado aí de inoperância, inépcia, porque deixa de tomar providências na visão do Carlos Bolsonaro contra uma postagem que tem como alvo um ex-presidente e tal. Se ele confirma, aí ele vai ser processado por calúnia, injúria, difamação ou qualquer coisa do gênero. Então, o objetivo da inquirição de hoje, a convocação, se referiria, pelo que me disseram, a essa postagem. Agora, é preciso ver se os inquisidores do Carlos Bolsonaro vão aproveitar a viagem, né? Já que está lá, para inquiri-lo também sobre as estripulias dele relacionadas à BIM paralela, à espionagem clandestina que ocorreu no governo do pai dele. Você acha grave essa postagem? Coloca de novo aqui pra gente. Você acha que isso daí merece uma investigação, merece um depoimento, uma explicação? Você acha que é compatível? Talvez a polícia devesse abrir uma investigação contra o próprio Carlos Bolsonaro, né? Porque ao republicar, ao reproduzir essa imagem, ele está dando visibilidade a algo que talvez muita gente nem prestasse atenção, né? Isso é uma tolice, na verdade, né? Se o Bolsonaro se julgasse ameaçado, ele poderia, com a autoridade de ex-presidente, ele poderia ter requisitado providências. Aí sim, havendo uma requisição formal, a polícia até, eventualmente, essa requisição teria que ser feita junto à Procuradoria, a Procuradoria ia se manifestar, ou o Bolsonaro poderia ir direto ao Judiciário, o Judiciário ouviria o Ministério Público, aí sim a Polícia Federal seria acionada. E se negasse, eventualmente, a abrir um procedimento qualquer, poderia até ser acusada de inoperante. Agora, não cabe à Polícia Federal abrir, por conta própria, de ofício, uma investigação por conta de uma postagem nas redes sociais. Não me parece ser esse o papel da Polícia Federal, não, Fabiola. Sakamoto, já que a gente tem essa informação aí.